Hello, my best friends espirituais. Gente, vamos para uma leitura intuitiva nesse canal. Eu acabei de vir de um passe, né, de caboclos e eu senti de gravar esse vídeo. Eu tentei gravar, inclusive eu gravei um vídeo na energia dos caboclos, né, do povo xamânico. Mas o vídeo ficou sem áudio, então eu acredito que aquela mensagem, ou ela vai se repetir, ou ela não era para ser passada de alguma forma naquele momento. Mas, nesse momento, eles me intuíram a fazer. Eu acabei de chegar, então vamos saber o que a vida, o universo tem para você. Lembrando que essa leitura pode ressoar completamente, ou pode ressoar em alguns pontos. Pega aquilo que realmente é para você e tem esse discernimento, tá? Para poder entender isso. Vamos lá? Nossa, olha aqui, ó. Eu embaralhando já virou aqui uma carta 10 de ouro. Essa carta ela fala muito de família, estabilidade. Vamos entender. Eu vou aceitar, porque ela veio na toda. Tá, que me veio aqui? Ancestralidade. Vamos lá. 3 de paus. Carta da morte está no fundo. Engraçado, me veio essa energia. 7 de paus. E o diabo no fundo do deck. Tinha morte, agora veio o diabo. 8 de espadas, 2 de espadas. Caramba. Que loucura essa mensagem. É incrível porque parece que ela está realmente se repetindo uma mensagem que eu tentei gravar, sendo que em outros pontos. Em outros pontos. E eu vi na energia do povo xamânico, da ancestralidade xamânica, né? Bom, você que está no meu vídeo, a gente vai falar sobre contextos sociais, familiar, de início, tá? Aqui você está passando por um processo de reavaliar quais são as suas estruturas, o que você aprendeu dentro desse contexto familiar. Você está vendo aqui que é a família tradicional brasileira, né? Aqui o homem, a mulher, o cachorro, a estabilidade. E o que você aprendeu? O que é estabilidade? O que você aprendeu que é ter abundância, que é uma carta de ouro? O que você aprendeu que é riqueza? O que você aprendeu com a sua família, que é a vida, né, estável, abundante? Porque aqui existem algumas pessoas, 2 de paus, 7 de paus, que estão relutando, né? 2 de paus ele fica ali, só olhando para uma direção, parado. Ele tem o mundo na mão, né? Mas ele fica parado. Por qual caminho eu vou? E com esse 7 de paus que fala de defesa, de luta, de batalha, e um diabo e um 8 de espadas no fundo do deck, que o diabo ele é o ego, ele é a possessividade. O diabo, na carta do tarô, ele representa também os padrões tóxicos que a gente vive. Junto com o 8 de espadas é prisionamento. Tá vendo que ela tá presa? Prisionamento em padrões. O que você aprendeu? Porque a sua ancestralidade, ela teve um comportamento que hoje, na outra dimensão, ela está lutando e te ajudando a sair desse padrão que ela viveu. Então, tem gente aqui no meu vídeo que está entre manter um tradicionalismo do que foi estipulado para mim que é certo. E engraçado, eu estava pensando em fazer um vídeo sobre isso lá na minha outra rede social. Se vocês
não me segue, me segue lá, né? Sobre o que você aprendeu que é o correto para você. Porque muitas das vezes o que você está vivendo não é o que você quer viver, é o que você aprendeu, foi manipulado e colocado para achar que aquilo é o correto para você. Então você fica vendo oportunidades, você fica vendo o caminho, você fica olhando para a direção que você quer avançar, mas você não sai do lugar. Por quê? Você está preso dentro de um contexto familiar, de um padrão ancestral da sua família, tóxico, que faz você repetir os mesmos erros, porque você ainda luta contra o que vão pensar de mim, o que, que a minha família vai pensar de mim, o que, que a minha mãe, meu pai, né? Se eu trocar a rota, se eu ir para um trabalho diferente, fora das normas tradicionais do que eu aprendi que é profissão, se eu ficar com uma pessoa fora das normas do contexto social, do que minha família acha que é o melhor para mim, o que vai acontecer comigo, né? Se eu sair do que é convencional, se eu sair do que é estipulado, do que é correto, o que vai acontecer comigo? E aí eu vejo você ou alguém que você está lidando, vai, encaixa aí, lutando, lutando, relutando. E quando você pensa em colocar um pé para fora, vem os mesmos padrões e prende você novamente. Vem um diabo com 8 de espadas e te prende novamente dentro de uma situação, dentro de um pensamento, dentro de um padrão comportamental que você foi induzido a achar que é o melhor para você. Então, aqui eu estou lidando com pessoas que, assim, tem uma mãe, tem um pai, tem um contexto familiar, um contexto social, ou um contexto familiar que não seja família de sangue, mas do que você foi criado nesse meio, né? Que faz você pensar assim, ah, não, aqui tem estabilidade. Ah, não. Se você sair disso, você vai se arrepender. Se você sair disso, você não vai ter estabilidade. Mas que estabilidade você está tendo aqui? Porque aqui eu estou vendo uma pessoa cansada, uma pessoa perdida, uma pessoa aprisionada, aquilo que a alma dela não quer viver, lutando num sete de paus para sair desses conflitos, porque o teu mental aqui ele não tá bacana, ele não tá legal, porque você vive daquilo que o outro pensa, ou alguém tá vivendo isso, e não tá conseguindo ser o que é de verdade, mas eu também não quero perder o que eu acredito que é seguro para mim, e não é seguro, porque uma energia que está no diabo, ela não é segura. Aqui tudo se perde, nada se transforma. Aqui é o ego. Aqui é o materialismo em excesso. Aqui não é ambição, aqui é ganância. Existem pessoas que confundem muito ambição com ganância. Você é ambicioso ou você é ganancioso, uma pessoa gananciosa. Porque a ganância te coloca em situações que você nem queria estar. Porque você achou que era um caminho que teria crescimento, porque você achou que ali você ia ganhar mais dinheiro nesse trabalho, porque você achou que dentro dessa relação ia ser isso e isso. E aí, dentro dos padrões do que você acredita que é o caminho mais fácil, acaba te correndo, te jogando no fundo do poço nas mesmas situações repetitivas que aqui vem da sua ancestralidade familiar. Então, a ganância de querer algo rápido, a ganância de querer validação, né? Eu preciso ser validado. Uma coisa que eu sempre falo, que essa carta aqui é de dependência emocional e a carta do diabo também. Energia de Capricórnio aqui. Essa energia aqui de dependência do 8 de espadas, que ela tá presa, amarrada, você tem uma pessoa amarrada, presa. A dependência, muitas das vezes, ela é construída no teu ego. Existem situações que a gente não sai porque a pessoa fica ali, ai, a gente precisa de você, ai, não, né? Fica ali te elogiando, agora no teu ego, te trazendo uma sensação de que
Se te perder não é nada, né? Sabe aqueles relacionamentos que a pessoa fica, nossa, uma possessividade, um controle. Aí isso agora é o teu ego, porque você fica, não, a pessoa, como? Fica insistindo ali, fica em cima. Olha como essa pessoa faz tudo dentro da carta do diabo, né? Da dependência emocional. E aí você fica se achando super importante, porque essas pessoas te aprisionam, te sugam, ficam te obsediando para você não sair desse contexto. E você acredita que isso é maravilhoso, porque agora o teu ego, você se sente tão importante. E é uma coisa que eu sempre falo, retire a importância. Você não é tão importante assim. Você tem que ser importante para si próprio. E aqui você não está sendo, aqui você está sendo importante para esse diabão aqui que está te prendendo. Uma crença, um pensamento, um comportamento, uma pessoa, um contexto familiar. E aí o que você faz? Você fica no 2 de paus. Você tem um mundo na mão, você tem N possibilidades, você tem um dom, você tem um caminho, você tem algo que a sua alma clama, mas você não consegue sair do 2, que é a dualidade. Por quê? Porque você fica entre eu quero buscar validação ou eu quero viver quem eu realmente sou. E a tua ancestralidade gritando aqui, vambora, não vamos repetir os mesmos erros que nós, os seus antepassados, né? Aqui tem gente que precisa acessar os níveis Akai, a mesa radiônica retroativa, né? A linha do tempo, do psique, acessar aqui leituras de vidas passadas, acessar leituras aqui de ancestralidade para entender o que está repetindo. Que você sempre fica nesse 2, nesse 2, nesse 2, não vou, não vou. Por que que não vai? Porque você está preso dentro de um contexto, dentro de um padrão. A carta da cigana acabou de virar, confirmando que eu posso estar falando diretamente com uma mulher, ou uma mulher está guiando você, uma ancestral, tá? Ou existe um padrão ancestral que vem de uma mulher, da parte feminina da sua família. Algumas pessoas podem ter problema com mãe, podem estar aqui precisando curar questões com mãe, buscando validação de uma mãe ou de uma figura feminina. A cegonha, realmente eu estou confirmando aqui que tem padrões ancestrais femininos, tá? Na linhagem maternal. Tem pessoas aqui que estão repetindo codependências emocionais, medo de ficar sozinhos, ou se envolvendo com pessoas, ou trabalho, situações que não condiz com a tua alma, que vem da tua parte maternal, né? Da mãe, a cegonha, da mãe. A mãe faz isso. A mãe é uma pessoa que está presa, a mãe é uma pessoa que é dependente, a mãe é uma pessoa que se envolve em relacionamento, às vezes, por dinheiro, 10 de ouros, né? Ou por estabilidade, ou porque, o contexto social, o que as pessoas vão pensar de mim? Não posso sair daqui. Às vezes é uma mãe que está dentro de um relacionamento tóxico, não sai do relacionamento tóxico porque fica com medo do que as pessoas vão pensar, e aí você repete essas mesmas coisas, né? E aí você não se transforma, você não muda, porque você tem que curar a mãe. Gente, o urso, que também representa uma figura feminina. Aqui tem uma ancestral sua que está querendo te ajudar a sair dessa. E tem uma proteção forte feminina de uma ancestral que repetiu esses padrões e está na linhagem da sua mãe, que está querendo com que você siga aqui o caminho da tua verdade. Ó, o navio. A transição, o movimento, o partir para o que é o propósito. Transição. Sair desse 10 de espada, carta número 3, né? O 3 ele simboliza a imperatriz também no tarô. É uma carta de trindade, é uma carta também, a gente pode falar de Pai, Filho e Espírito Santo, 3. A gente pode estar falando de trindade aqui te ajudando, para quem acredita. A gente pode estar falando também de 3 pessoas
importante na sua vida, ou de 3 linhagens, mãe, vó, bisavó, né? Então você repetindo padrões dali até a terceira geração passada. Então aqui, se você não observar isso, você vai se mantendo dentro disso. E aí você sempre vai ficar, sabe como? No 2. No eu quase tive um relacionamento saudável. Eu quase tive sucesso financeiro. Por quê? Porque você ainda não entendeu que se você não internar não, né? Nada de internar. Internalizar, se você não se conectar com o seu eu superior, porque a gente tem um eu exterior, que é o divino, a centelha divina, a gente tem 7 campos sutis, né? E todos eles precisam ser trabalhados. Mas se você não se comunicar com o Deus que habita em você, com a tua própria centelha divina, que é o teu individual, a tua essência do que você quer viver, você continua fazendo o que as pessoas querem que você faça, o que a família quer que você faça. E aí você vai, ao invés de vir para o navio, que é a transição, o movimento, agora que tem que ter coragem para viver o que se é. Sempre falo isso, tem que ter coragem. Porque se você acha que viver o que você quer, você vai ser aceito, me desculpa. Então você não aprendeu a viver ainda. Porque viver a sua própria verdade exige coragem para desapontar as pessoas. E se você desapontar as pessoas ao seu redor, elas nunca te amaram de verdade. Porque o amor ele não se dá daquilo que você é, externamente, daquilo que você faz. Se as pessoas estão perto de você porque você as agrada, elas não te amam, porque o amor ele se estabelece naquilo que você é. Então, o fundamento do amor, da centelha divina, é eu te amo pelo que você é, independente das suas escolhas, independente do que você quer viver. Eu apoio. Eu não estou falando de caminhos errados, eu estou falando da sua essência. O amor se estabelece em amar a essência do outro na luz e na sombra. Então, se essas pessoas se afastam de você porque você parou de agradar, parou de fazer, parou de estar de acordo com as conformidades sociais, elas nunca te amaram. Elas só amavam a ideia que elas projetavam delas mesmas em você. É isso que você tem que entender. Então, se você não trabalha o seu interno, você fica no quase, no quase fui, no quase deu, no quase vivi o que eu queria. Mas voltei para o diabo, voltei para o aprisionamento. Porque é o que é familiar, porque é o que eu acredito, porque é o que eu fui ensinado que é o correto para mim. Então aqui a tua ancestralidade está falando, hora da mudança, hora de entrar nesse navio, tirar a âncora. Não é hora de ancorar, é hora de tirar essa âncora e partir. Fazer um movimento e ir para a direção do teu propósito individual. Cada um tem um. Cada um tem um trajeto. Tua mãe teve um, teu pai teve um, teus amigos têm um. E você não veio para viver o que o outro veio. Você não veio para viver as histórias falidas da sua família, do seu meio social. Porque eles não são felizes, você não tem que ser. Então sempre vão aconselhar você a estar em ambientes repetitivos, que te colocam nas mesmas ideias, nas mesmas raízes. Por quê? Porque eles não conseguiram vencer. Mas você veio para vencer, você veio com o propósito de quebrar com os padrões ancestrais. E é isso que o povo ancestral, o xamânico aqui, está falando para você. Quebre com os seus padrões, porque quando você fizer isso, você não sabe da abundância, da essência, da plenitude, de se sentir completo que você vai estar. Você vai receber isso. Tá? Espero que essa mensagem ela fale diretamente no seu coração, para que ela traga uma mudança especial para quem está me assistindo. Vamos ver aqui um arcanjo. Ensinar e aprender, arcanjo Zadkiel. Olha que lindo. Roxo e amarelo. Roxo é o coronário, né?
trabalhar o teu coronário, tua ligação com a tua espiritualidade. Estão falando, parece que você não está ouvindo. Não tenhas prejuízo em iniciar uma nova ideia e depois transmitir aos outros. Olha isso. Sair do que é comum. Aprender algo novo, ir para algo que você sabe que vai te agregar, que vai te ensinar, para que você ensine aos outros. Então, eu estou falando com pessoas aqui que vão ensinar, que vão ser mentores, que vão propagar a palavra aí, né, do Senhor, de Jesus Cristo, de Iemanjá, de quem você quiser, de pessoas que vão trabalhar com espiritualidade, que vão trabalhar mentorando, falando, aconselhando, ou a sua própria seu próprio andar, seu próprio comportamento, ensinando aos outros. Caramba, fulano conseguiu sair dessa. Fulano quebrou o padrão dele, eu também consigo. Né? Então você aqui está sendo convidado a ir para o teu caminho, a aprender algo novo, a entender algo novo, a se desconstruir para poder passar adiante para suas próximas gerações. Porque termina em você essa maldição, né? Que a gente fala de maldição hereditária, esse padrão ancestral termina em você. Daqui em diante, seus filhos, ou enfim, serão pessoas que vão aprender outras, outros caminhos, outras ideias, através da tua quebra. Você não tem que salvar a galera que passou, porque é muita gente ali. Não é isso que você tem que salvar, você tem que salvar daqui em diante. Você não tem que salvar tua mãe, teu pai, as pessoas que estão ao teu redor. Você tem que se salvar, se tirar dessa ideia, desse contexto horroroso de ciclo repetitivo, para que daqui em diante não repita. Caso você queira ter filhos, a gente tem a cegonha aqui, né? Caso você queira ter filhos, caso você queira ter família, então é agora que se quebra. A ancestralidade que passou, não tem como resgatar. E eles já estão numa outra dimensão, buscando pela própria evolução de si. E você tem que buscar pela sua aqui. Tá bom? É isso, gente. Um beijo e espero que o povo xamânico, o povo caboclo, cure e te ajude nessa caminhada. Viu? O que arô, o que Oxóssi abençoe os caminhos de vocês.